Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar hoje de Brasil, hein? Hoje é Brasil. Se bem que o Brasil está cada vez mais, né, protagonista no cenário mundial, né? Que daqui a pouco o Renato vai ter que fazer a geopolítica parte 2 para falar do Brasil. A hora até a hora do embarque é a hora da decolagem, pode ser. Isso, é. Mas, pessoal, bom, sejam bem-vindos aí, uma boa noite. E vamos começar aqui com a nossa pauta, né? Hoje é Brasil. Bom, Renato, vamos começar então com o pé direito, homenageando os nossos heróis, né? Que Exatamente. são os heróis da FEB, né? Então, fala mais pra gente aí sobre o herói da FEB que completou 100 anos, né? Deixa eu E botar ele recebe na tela aqui, homenagem pessoal. aí. Botar ele na tela aqui. Então, como é de praxe nas nossas Forças Armadas, em especial no nosso Exército, né? Primeiramente, já ia comentando aqui uma gafe, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, pessoal que vai nos assistir depois, o pessoal que está no chat. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E voltando ao assunto, então nós temos aqui o senhor Anis Curi, que completou 100 anos e foi homenageado aqui no comando da 5ª Região Militar. Como vocês sabem, né, e a gente tem comentado, eu vou colocar as fotos aqui para vocês acompanharem. Esse é o senhor Anis Curi. E as Forças Armadas, elas têm uma praxe que é... Deixa eu ver se eu consigo aqui, só tirar aqui, porque... Peraí, deixa eu só entrar na página. Eu queria ver se eu conseguia passar, mas acho que como compartilhado aqui ele não passa. Então, vou deixar só essa foto aqui mesmo. Então, o que acontece? As Forças Armadas, elas veneram seus heróis. E eu fiquei muito indignado, e eu não sei como é que tá, porque eu não estou acompanhando, mas quando surgiu a notícia de que queriam colocar o Olavo de Carvalho no livro dos Heróis da Pátria, do Panteão dos Heróis, o que para mim é uma excrescência, é um absurdo, colocar um cara como Olavo de Carvalho, que os reflexos do que ele está do que ele implantou, nós estamos vendo aqui. Uma turma que só ataca o governo, uma turma que não gosta do presidente, uma turma que não venera como deveria a nossa pátria, uma turma que busca outros interesses, e o legado desse cara é deletério. Ele pode ter construído algumas teses, algumas teorias, e a gente já debateu sobre isso, a questão de cópias e compêndios que ele faz de outros autores, mas herói é esse aí, ó. Herói é esse senhor aí que está aí, ó. Esse cara que deu o sangue, que deu botou a sua vida em risco para proteger o Brasil e para livrar o mundo do horror nazista. Tá? Livrar o O mundo outro botou a vida dele em risco para proteger o Zé Dirceu. Então, essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Enquanto nós temos uma pessoa como o seu Anis aí, que deu a vida pelo Brasil, deixa eu ver se então, está estranho isso aqui. Tem alguma coisa que... acho que agora melhorou. Não, também não. Bom, vamos interromper o compartilhamento e vamos continuar aqui. Então, essas pessoas, como o seu Anis, foram, combateram, travaram uma luta contra o autoritarismo, contra a perda de liberdade, contra uma série de coisas ruins que nós vivenciamos naquela época. Foi lá, combateu, deu seu sangue, deu sua contribuição. Estes sim, os pracinhas, os ex-combatentes, estes sim deveriam estar no panteão dos heróis.
Não um morfético que só defende interesses outros. E depois, mais para o final da live, nós vamos comentar sobre algo que está nos incomodando muito. Nós demos uma palhinha ontem e hoje a gente vai destrinchar com alguns detalhes importantes sobre este movimento que está sendo feito aí. Beleza, Renato. Continuando ainda no tema, né? Nós vamos falar agora da Brigada de Infantaria, né? Que está realizando um estágio de adaptação à infantaria mecanizada. Explica para nós o que é isso aí, Renato. Então, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel, Sérgio, eu estou tentando compartilhar aqui, mas é estranho porque ela não... Mas eu vou colocar aqui na tela, eu vou depois ver o que está... Porque eu não estou conseguindo passar as fotos. Tem alguma jogadinha aqui que talvez eu não esteja sacando como é que é. Mas eu vou colocar aqui, ó. Aqui dá para ver todas as fotos. Deixa eu dar só uma ampliada aqui. Ver se fica um pouco... Não sei se ficou legal. Só diz aí se está conseguindo pelo menos ter uma ideia do que está rolando. Então, assim, a 15ª Brigada aqui de Cascavel, ela é a pioneira, né, na mecanização da infantaria. É um projeto estratégico do Exército, tá? Transformar a infantaria motorizada em infantaria mecanizada, e não só transformar a motorizada, como ampliar o leque de unidades mecanizadas. Por quê? Óbvio, o blindado dá maior rapidez, né? Então a tropa tem uma capacidade de deslocamento muito mais rápida, proteção blindada, tá? Apoio de fogo e ação de choque. Coisas que transformam a nossa infantaria, que já é uma das melhores do mundo, e dá um grau muito maior. Então, como a 15ª Brigada ela é a pioneira, esse estágio que ela faz, nesse caso aqui especificamente, é um estágio para os recém-chegados. Né? Os militares que foram transferidos, chegaram recentemente e estão recebendo aí o treinamento e a capacitação para a operação, tem questão de doutrina, tem o pessoal que vai fazer manutenção, tem todo um conjunto de necessidade de capacitação, e que a 15ª está colocando o seu pessoal atualizado em relação a toda essa mudança, porque ainda não é cultural em todo o Exército. O Exército gradativamente está se transformando, e a gente já comentou em outras oportunidades, porque, assim, qual o equipamento que mobilia as brigadas as brigadas mecanizadas do Exército? Hoje é o carro de combate Guarani, é a viatura blindada de transporte de pessoal sobre rodas, Guarani. Guarani, além de ser este carro de combate, né, esta viatura blindada, ele também é um projeto estratégico do Exército. A família de blindados Guarani, outros blindados virão. O Guarani é uma viatura 6x6, né, adaptada de uma viatura da Iveco, e adaptada não, ela foi feito um trabalho de aproveitamento da viatura, mas ela também ganhou vários equipamentos e foi um projeto muito bem executado. E agora o Brasil está de olho, né, nas viaturas 4x4 e 8x8, para dar mais leveza no transporte, por um lado, né, em missões mais simples e não necessariamente um transporte de tropa muito em terrenos tão complicados. E a 8x8, sim, aí colocar... isso vai para unidades de cavalaria também, não é só infantaria. Então, é todo um conjunto de projetos que estão sendo tocados dentro desse projeto macro chamado Família Guarani. E a família de blindados que vai transformar o Exército, vai substituir os antigos carros Cascavel e Urutu, né? Mas, Renato, para quem é leigo, né, em assuntos militares como eu, por exemplo, qual é a diferença entre a infantaria motorizada e a mecanizada?
basicamente é o seguinte: a viatura motorizada não usa blindados. Ela usa a motorizada, ela não usa blindados. Ela usa transporte sobre rodas, viaturas, a grosso modo, para o leigo, né, caminhões e viaturas de menor porte. Né? Então, ela tem o deslocamento rápido também, mas não tem a proteção blindada. Já o blindado oferece a proteção contra tiros, inclusive de armas mais pesadas, né? Então, essa é a ideia do Exército, ter uma tropa mais robusta, uma tropa que não seja tão vulnerável no terreno quanto a motorizada. Lógico, ainda vai ter os batalhões de infantaria a pé, infantaria leve, os batalhões, existem os batalhões de infantaria blindados, que daí aí já é uma outra doutrina, são viaturas sobre lagarta, para operar em terrenos de difícil transposição, de mais difícil transposição. Então, todas elas têm uma missão, digamos assim, no combate. Então, o emprego de cada tipo dessas subdivisões das armas, cada um tem um tipo de emprego e determinada utilização. É por isso que houve essa necessidade, o Exército percebeu que ele precisaria de viaturas com alta capacidade de deslocamento, mas com a proteção blindada e um apoio de fogo. Um apoio de fogo porque a munição, o armamento e a munição que equipam esses carros são de uma capacidade, de uma letalidade muito maior, e de um potencial destrutivo maior, inclusive de defesa da própria tropa, porque é transporte de pessoal, mas a viatura vai junto na operação, então ela vai dando a proteção blindada, inclusive externa. Existe todo um tipo de progressão, toda uma técnica de utilização dessas viaturas em combate e no transcorrer do transporte até o local e até o teatro de operações mesmo, ali a linha de frente, digamos assim. Entendi. Bacana. Bom, indo para o próximo assunto, Brasil, né, que é o governo mais digital das Américas, né, cumpre mais uma promessa aí do Tarcísio e do seu secretário, que era a possibilidade de fazer transferência digital de veículo, né, sem a necessidade de toda aquela papelada e despachante, né? E aí o Renato vai falar mais sobre essa questão. Pessoal, é o seguinte, o governo ele tem se empenhado em desburocratizações. Desburocratização é um dos vértices da melhoria e da ampliação da capacidade do Estado de resolver as suas questões. O presidente sempre colocou em pilares até de igualdade, em posições de igualdade, a desestatização e a desregulamentação. Então, a desregulamentação, basicamente, vai se utilizar da informatização. Na verdade, o que acontece? Hoje, nós já temos um portal unificado do governo federal, né? O gov.br. Os serviços do governo estão presentes ali. E a cada dia, mais serviços serão adicionados. Este está entrando em funcionamento, a transferência digital de veículos. Essa matéria da TV Brasil, eu não coloquei a matéria porque não vem ao caso, mas basicamente ela trata de uma transferência, um rapaz ali que é entrevistado, e ele está demorando aí, desde janeiro ele não consegue transferir por causa da burocracia. Tem que fazer o preenchimento do DUT, levar no cartório, enfrentar a fila, aí tem o Detran que tem os horários restritos, tem toda uma série de procedimentos que tornam esse processo moroso, burocratizado e ineficiente. Com a adoção deste serviço informatizado, o que vai acontecer? Pelo aplicativo, né, tanto o vendedor quanto o comprador
terão ali o acesso para fazer essa transação de forma online. E o que acontece? Aqui eu paralisei o vídeo justamente nesse ponto, que são os requisitos do sistema, a grosso modo, tá? Serão aceitos apenas documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Então, quem não transferiu ainda, né, quem já providenciou, mas não terminou a transferência, tem os documentos pendentes, desde 4 de janeiro de 2021, poderá aderir à transferência eletrônica, né? Tanto o vendedor quanto o comprador, eles vão ter que ter o aplicativo da carteira digital de trânsito e o aplicativo centralizado, né, do serviços gov.br. Aí tem um detalhe, o Detran precisa aderir. Por quê? Porque a transmissão será automática. Então, o que acontece? O procedimento será feito todo pelo aplicativo, mas informando ao Detran via sistema. Inclusive, o próprio aviso, a comunicação de transferência, ela já sai automaticamente para o Detran. Então, é uma simplificação absurda. O processo vai ficar muito mais simples e muito mais eficiente. É um projeto do SERPRO, né, a parte técnica, o desenvolvimento do projeto, mas é com a direção aí do Ministério da Infraestrutura, que, aliás, é um ministério extremamente eficiente, tem primado por cumprir à risca, né, os requisitos aí que o presidente levantou com relação à desestatização, desburocratização, tirar o Estado do cangote, tanto do cidadão quanto do empreendedor. E aí o que acontece? O problema é que enquanto os Detrans forem, ao longo do tempo, não aderirem, né, ao sistema, aí, embora exista o serviço, até que o Detran do seu estado não esteja incorporado ao sistema, também não vai ser possível realizar por aí. Mas isso aí é uma demanda que vai, eu acredito que não vai demorar muito tempo, porque vai haver a própria comunidade, a própria sociedade vai procurar pressionar os órgãos públicos aí para fazer isso, porque é um transtorno para cada um de nós e que adquire um veículo e tem que fazer toda essa burocracia, toda essa via sacra aí para, enfim, ter o veículo no seu nome. E muita gente acaba fazendo o quê? Acaba deixando para lá, e aí fica o documento no nome de outra pessoa, aí às vezes deixa, só quando vende o veículo, é que ainda tem que buscar o dono anterior e tal. Então, com a facilitação, e a desburocratização, ela tira do Estado o poder de gerar dificuldade para vender facilidade, né? Alivia o consumidor, alivia o cidadão, e aí faz com que ele mesmo se sinta impulsionado a mudar rapidamente, a aderir rapidamente, porque para ele é mais interessante, inclusive questão de financiamento, uma série de coisas. Então, é muito mais adequado, muito mais rápido, e isso mostra, há um tempo atrás, o Banco Mundial colocou o Brasil na 7ª posição em termos de governo digital. Está aí a razão, está aí o porquê. Então, mais um ponto positivo para o nosso governo, que está cumprindo promessa de campanha. O presidente está cumprindo promessa de campanha. Desburocratização. Aí. Só lembrando, né, que acho que foi ontem a gente falou do decálogo de honra, né, do Coronel Enio Fontinelli, né? Se vocês tiverem a curiosidade de assistir cada um dos vídeos do Coronel Enio Fontinelli, onde ele fala de cada uma das ações do decálogo de honra, vocês vão ver que o governo Bolsonaro tem seguido à risca. Tem tratado de todas as questões que estão ali, né? E agora nós vamos falar de mais uma, que é o próximo item, que é assim: o governo, ele desburocratiza, ele digitaliza, mas ele não esquece da sua gente, né? A prova disso é o Marco Civil do Saneamento, né? Que o Renato vai dar mais detalhe aí de como é que tá o andamento, né, desse projeto de nação, né,
que tenha o olhar, né, para a questão do saneamento, que é um item grave no Brasil e que persistia há anos, né, sem que nenhum dos governos anteriores tivesse interesse em tratar. Com Pois você, é, Renato. Sérgio, o saneamento é algo que todo o governo prometia, né, tanto na esfera municipal, como na estadual e também na federal. Vamos investir em saneamento, a população está precisando, nós precisamos de água, nós precisamos de esgoto, nós precisamos de toda a estrutura, até de despoluição de rios, de tratamento do esgoto e tal, mas nada saía do papel conforme era prometido. Eis que o governo Bolsonaro propõe, né, o marco legal do saneamento básico. Ou seja, ele deu mais flexibilidade. Agora, não há necessidade da operadora estadual, da estatal, de saneamento estadual, fazer o serviço. O próprio governo pode contratar uma empresa civil para fazer. E isso dá o quê? Eficiência, custo mais barato, investimento, porque você vai trazer empresas credenciadas e empresas com tanta capacidade, ou até mais do que muita estatal, e vai tirar da mão do Estado está tirando da mão do Estado mais uma empresa que vai ter que se organizar e vai ter que trabalhar melhor para poder entrar no mercado, porque isso vai virar um mercado de obras para o saneamento. E o governo está repassando, o governo está investindo muito na questão do saneamento. E veja só, eu coloquei aqui a matéria, tá? Para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó, recursos para o Nordeste, tá? Centro-Oeste. Vocês vejam aqui, ó, 6,7 milhões a 4 estados do Nordeste. No total, serão 17 milhões repassados para que os estados façam as obras. E aí, nós temos CGU no controle, nós temos Tribunal de Contas no controle, nós temos toda a estrutura, né, já programada para acompanhar essas obras. Inclusive, já tem projetos já prontos na mesa para serem tirados do papel. No Centro-Oeste também será aqui, o Centro-Oeste também será aquinhoado, com 5 milhões e meio, né? Então, obras, inclusive, de esgoto, sistema sanitário de municípios, como Luisiânia, por exemplo. Sudoeste, Minas Gerais, e no geral, só em Minas Gerais, 1,9 milhão de reais. E aí obras em outros municípios. São Paulo vai receber também um contingente significativo aí da ordem de 563 mil. Campinas, Sorocaba, região norte. A região norte é muito carente em saneamento básico. Eu, quando morei em Manaus há 10 anos atrás, o levantamento era que em torno de 3,5% a 4% da cidade de Manaus ela era recoberta por sistema de esgoto. Por rede de esgoto. Então, a carência é muito grande. Então, na região sul também, aí são vários projetos e, lógico, as regiões que estão mais bem desenvolvidas vão receber menos porque tem menos necessidade, né? Então, as regiões norte e nordeste são sempre as mais complexas sobre esse aspecto. Aqui, ó, a questão dos investimentos, ó. Já foram 102 milhões de reais no Orçamento Geral da União empenhados e repassados, né? Na verdade, é o seguinte, ó, dos 121,6 milhões pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é um governo que ele não descura da população. O foco do presidente sempre foi o desenvolvimento do país como um todo.
Não adianta a gente buscar um desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Mas como fazer o desenvolvimento social? Da forma como o governo está fazendo, buscando investimentos, tirando o peso do Estado, diminuindo custos, tornando a máquina mais eficiente, tirando cabrestos políticos, diminuindo o peso do Estado na economia. Hoje eu estava assistindo ali uma entrevista do Paulo Guedes e do próprio presidente Bolsonaro. Assim, vejam, até postei lá na minha conta do Twitter, vejam como esse governo só notícia boa. E a gente não vê isso nem na imprensa que se diz de direita, né, quanto mais na mídia tradicional. Então, assim, temos que valorizar o que esse governo está fazendo. A gente tem que mostrar o trabalho, o saneamento básico era algo, porque o que acontece? O político, de modo geral, o político tradicional, ele investe naquilo que aparece. Ele investe naquilo que ganha notoriedade, em que ele pode botar a plaquinha dele lá com o nome. Saneamento básico é enterrado, é no chão, não aparece. E quem são justamente as pessoas que mais precisam, as comunidades com maior índice de um desenvolvimento humano menor, as comunidades mais pobres, são aquelas que são mais deficitárias, aquelas que precisam mais desse esforço do Estado para fazer esse tipo de trabalho. E aí não aparece, se promete, se promete, se promete e não se cumpre. Isso está ficando para trás. O governo Bolsonaro mostra que ele está cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. O marco do saneamento é uma extraordinária evolução nessa área e vai trazer ganhos de toda a ordem, ambientais, inclusive, de qualidade de vida para as pessoas, de consumo de água potável, ter seu esgoto. Porque, assim, quem conhece Manaus sabe, Manaus é uma cidade grande, uma cidade que hoje acho que deve estar quase em torno de 3 milhões de habitantes, ou por aí, 2 milhões e pouco, ou até mais, eu não sei exatamente o dado, mas é entre 2 milhões e meio e 3 milhões. Existe esgoto a céu aberto. Existe esgoto a céu aberto correndo pela valeta da rua. Isso não se admite numa cidade de um porte desse, em bairros, e não é nem na periferia. Então isso precisa mudar. Isso precisa ser revertido. E no Nordeste é a mesma coisa, várias cidades que possuem esse mesmo problema. Então, graças a Deus, temos um governo que está acertando de mão cheia com esses investimentos e essa maneira de gerir a coisa pública. E agora, né, vamos falar um pouco da pequena, grande, incansável mulher, né, que é a Tereza Cristina, que foi tratar de questões de fertilizantes no Irã, né, e agora foi no Canadá, né. E o Renato vai dar mais detalhes aí do que ela conseguiu por lá. Já adianto que é notícia boa. Vamos ouvir da própria boca da ministra, Sérgio? Deixa eu só acertar aqui o meu áudio aqui, que acho que tá. Não, mas não está com problema, não. Deixa eu ver. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Estamos em Ottawa e acabamos de sair do Ministério da Agricultura canadense com duas ótimas notícias. A abertura dos nossos mercados de carne suína e bovina para este país. Além dos fertilizantes que estamos aí com várias reuniões agendadas durante o dia de hoje. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por dia estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Um grande abraço a todos vocês. Olá, meus amigos, minhas amigas. Lá que tem mais aqui, deixa eu ver, tem mais uma outra postagem da ministra. Legal, deixa eu só abrir aqui.
Bom dia, estamos em Otton. Não, não é essa aqui. Tem a mesma. Tá dando... Deixa eu olhar aqui. Aqui eu queria grifar o seguinte. Bom, então o primeiro ponto é o seguinte. A ministra conseguiu abrir mais mercados do que ela estipulou como meta para o ministério dela. Vejam o que é uma profissional que sabe trabalhar. Ela estipulou como metas terminar o mandato dela à frente do ministério com 200 novos mercados. 200 mercados. Vejam o índice. Ela conseguiu ultrapassar essa meta que ela tinha como objetivo. Falar da ministra Tereza Cristina é chover no molhado, porque essa mulher é, como o Sérgio usou a palavra certa, incansável. Incansável. Ela foi a Ottawa, nos Estados Unidos, no Canadá. Estou voando aqui. Estados Unidos não, Canadá. Ottawa, no Canadá, fechar esse comércio para a carne brasileira, mas também tratar da questão dos fertilizantes. Tá? E ela teve uma reunião lá em Ottawa, eu vou depois mostrar aqui, tratando com essa empresa Potash Brasil, vou fazer até sotaque aqui, Potássio do Brasil. Essa empresa é uma empresa brasileira, né, que tem investidores brasileiros e estrangeiros. Dentre eles, um canadense. Talvez seja um investidor aí com maior potencial e parte dos representantes da parte canadense da empresa estão lá e ela se reuniu com esse pessoal. O que faz essa empresa Potássio do Brasil? Ela trabalha... mas veja só, antes de mostrar essa empresa, o Brasil precisa hoje aumentar, né, o nível de fertilizantes potássicos, aumentar a sua capacidade, né? E veja só, além da questão da compra do Canadá, de manter essa compra, eles estão expandindo. Ou seja, o Brasil está aumentando a sua produção agrícola também. Como o Sérgio colocou ontem, hoje o Brasil não alimenta mais um bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de bocas a nível mundial o Brasil alimenta. E o Brasil está expandindo isso. Então, a questão dos fertilizantes, ela está sendo resolvida com muito trabalho, muita dedicação e buscando em outras fontes e mantendo as fontes existentes. Então, o Brasil vai ampliar a importação. Mas veja só, essa empresa, eu vou mostrar aqui para vocês, essa empresa Potássio Brasil, ela é uma empresa que está... Eu acho que eu tenho até a janela aberta aqui. Olha só, essa é uma empresa brasileira, né? Ela tem um histórico. Depois vocês entrem no site. Todos os links que eu estou mostrando aqui estão na descrição da live, tá? Ela é uma empresa que foi criada para explorar o potássio no Amazonas. Se vocês lembrarem da última live do presidente, ele falou da questão da Foz do Rio Madeira, onde temos ali uma reserva indígena demarcada, mas ele também falou da região de Altazes, no Amazonas. E esta empresa, Potássio do Brasil, ela está responsável pela exploração do potássio nessa região do Amazonas, na região de Altazes. Então, as licenças já estão em processo praticamente já está quase tudo acertado para que entre em produção a exploração dos sais de potássio ali naquela região. Então, o Brasil está se preparando, o Brasil está correndo atrás desse problema, né? Já não é... algo importante e interessante, o Brasil hoje, ele importa,
85 a 90, em torno de 85 a 90% do potássio. A produção em Autazes tem a missão de reduzir em 20% a necessidade de importação. Então, e depois nós vamos falar também daqui a pouco no Plano Nacional de Fertilizantes, e faz parte desse plano a exploração dos fertilizantes em solo nacional. Vocês vão ver como a diferença, né, o planejamento do Brasil a longo prazo. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui no mapa onde é que fica Autazes. Que é próximo a Manaus, inclusive. Ali, ó. É de Manaus em direção ao Pará, ó. Então ela fica, como a Amazônia toda como todo mundo sabe, né? A Amazônia é mata e rio. Ela fica às margens de um rio aqui. E essa região, rio e lago, né? E essa região que está sendo explorada uma jazida de potássio pela Potássio do Brasil. Então, já estamos explorando a nossa Amazônia. Isso é importante ressaltar, porque é uma bandeira do nosso presidente e do nosso governo explorar a Amazônia. Tirar da Amazônia aquilo que ela pode nos oferecer. De forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, dentro da menor agressão possível, mas nós precisamos explorar, nós temos ali uma riqueza incalculável. Então, esse potássio aí vai reduzir bastante, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a nossa necessidade de importação, mas nós precisamos mais. Nós precisamos desenvolver muito mais essa produção local para não depender mais do fertilizante importado. Era isso, Sérgio. Já vamos tocar aqui agora no Plano Nacional de Fertilizantes. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte, né? O Brasil, sem fazer guerra com ninguém, sem disparar um tiro, está repatriando os recursos naturais da Amazônia que estavam sendo tirados da Amazônia. Sem fazer guerra com ninguém, sem, para tristeza dos olavistas, né, do Brasil profundo, e o Brasil está fazendo a recuperação do que até então, né, era levado daqui de graça, de maneira pacífica. E agora vamos ver... Impressionante o trabalho desse governo. E agora vamos ver aí o Plano Nacional de Fertilizantes, que daqui a pouco só está faltando o Brasil, daqui a alguns anos, exportar fertilizante, né? O que eu não duvido, tá? Não é de duvidar mesmo. Renato, fala mais sobre o Plano Nacional de Fertilizantes. Tá dando uma... Tá me vendo, Sérgio? Alô? Sim. Sim. Probleminha aqui, deu uma travada geral aqui no meu computador. Deixa eu esperar aqui ver se ele vai. Não, para mim tá tudo. Vou ter que abrir uma outra janela aqui. Sabe aquela história da lei de Murphy? É mais ou menos isso. Mas vamos lá, enquanto não vamos deixar o pessoal aí curioso. Bom, o Plano Nacional de Fertilizantes, ele é um plano de Estado. Ele é um plano de Estado. O planejamento dos fertilizantes, ele leva em conta um tempo de longo prazo. Isso nos mostra uma coisa importante e que muitas pessoas fingem não entender.
Não se muda uma nação do dia para a noite. Esse plano, ele vai, se eu não me engano, até tem ações até 2050, Sérgio, e pessoal que está nos assistindo. Sabe? Então, é impressionante como... Continuo travado aqui, não sei o que está acontecendo, mas se eu estou sendo ouvido, melhor. Uhum. Então, assim, o que esse governo trabalha com planos de longo prazo. E eu tenho escutado muito o Tarcísio, e ele tem sido muito feliz ao dizer isso. Ele fala daí que a infraestrutura é um projeto de Estado no Brasil hoje, não é mais um projeto de governo. E assim com outras áreas, como nós estamos vendo aqui na agricultura. Então, eu queria mostrar, porque tem algumas coisas interessantes, eu queria até grifar o que eu estou travado, eu não consigo nem passar para frente depois. Mas, enfim, coisas da informática, né? Então, hoje nós temos uma limitação grande, porque nós importamos quase a totalidade dos fertilizantes que nós consumimos, e a ideia é reduzir isso em 50% ao longo desse período do plano. Então, diminuir a metade a importação, jogando para o território nacional essa produção. Então, vejam a preocupação do nosso governo em não só resolver um problema os problemas imediatos, como também deixar um legado para o Brasil daqui para frente. Um legado de desenvolvimento, um legado de mudança de paradigmas, um legado de investimento no país, investimento de médio e longo prazo, investimento bom, não investimento rentista, mas investimento produtivo, investimento em coisas que vão ter um grande retorno, né? Então, a gente tem que entender como nós estamos, em que pé nós estamos trabalhando com esse governo. E a gente não vê as pessoas, os comentaristas, né, os analistas políticos e os analistas da direita, eles não revelam, eles não mostram a importância do trabalho que o presidente Bolsonaro está fazendo com a sua equipe. É que eles não trabalham na superfície, o Renato, eles trabalham Pois é, profundo. o negócio deles é na profundidade, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Pessoal, eu vou ter que dar uma saída aqui, acho que eu vou ter que fechar aqui o meu navegador e abrir de novo para ver se melhora. Tá, Sérgio? Eu vou dar uma saidinha e volto. Vamos ver se eu consigo resolver isso aqui, porque senão eu não consigo passar para frente. Vai tocando aí. Vê se dá também, né? Deixa eu ver se temos alguma pergunta interessante aqui. Boa. Bom, e hoje, não sei se vocês acompanharam, enquanto o Renato receta lá, não sei se vocês lembram que quando o Bolsonaro foi lá para a Rússia, ele falou com Putin, né, que uma das coisas na qual o Brasil queria colaborar com a Rússia era na exploração de petróleo e gás, né? Petróleo em águas profundas, né? E aí muita gente ficou pensando, né? Poxa, mas a Rússia é o maior produtor de petróleo, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, né? No que o Brasil, né, pode colaborar com a Rússia, se a Rússia já dá conta da Europa, que é o maior mercado deles, né? Pois bem, hoje a secretária de Minas e Energia dos Estados Unidos ligou para o ministro de Minas e Energia do Brasil
e perguntou ao ministro de Energias do Brasil se o Brasil poderia aumentar a produção de petróleo para poder ajudar os Estados Unidos, já que os Estados Unidos ia deixar de comprar petróleo da Rússia. E o Brasil disse que sim, que poderia aumentar a produção de petróleo. Vocês entenderam como que o nosso presidente enxerga longe? Muito legal. Renato, já conseguiu aí? Já. Muito legal isso que tu está dizendo aí, Sérgio, porque mostra que o Brasil não está pendendo para lado nenhum. O Brasil não está pendendo para a Rússia, não está pendendo para a Ucrânia, não está pendendo para os Estados Unidos. O Brasil está pendendo para ele e está ajudando pro lado dele, exatamente. Quem precisar. E tá tratando todos com igualdade, negocia com o mundo inteiro sem viés ideológico. Né? Nós vimos aí, o Brasil ampliou em 200 mercados novos o nosso agro. Quer dizer, impressionante a eficiência desse governo. A gente tem que ressaltar isso, não é bajulação, é fato, a gente está mostrando fatos. Não, aqui. O olavista que quiser ser escravo de globalista, não tem problema. Se muda lá para os Estados Unidos, entendeu? Vai para lá, ser escravo dos caras lá. Trazer os caras para cá, a gente não precisa dos caras aqui. A gente está se virando muito bem sozinho. Eu queria mostrar aqui, porque eu vou pegar uma fala do Luiz Rangel, que é diretor de programas do Ministério da Agricultura. Isso que eu achei legal aqui, eu vou aspas para o Luiz. Com a crise aguda que está acontecendo desde o final do ano passado, agravada pelos conflitos do leste europeu, o presidente nos pediu para que analisássemos pontos para que pudessem ser sacados do plano imediatamente e colocados em execução. Vejam só. Então, quer dizer, o plano é de longo prazo, mas o presidente, atento ao que está acontecendo no cenário internacional, ele está agilizando algumas etapas. Olha o que é legal aqui. Ó. Primeiro, a diplomacia dos fertilizantes, dos insumos, colocando o Itamaraty no processo. Ó. O nosso Itamaraty começa a olhar com mais atenção essas relações de compra, não só as relações de venda que o Brasil faz para poder manter esses canais abertos. Ou seja, o que a ministra Tereza Cristina foi fazer também faz parte disso, porque ela está ampliando, inclusive, a compra de fertilizantes. Né? Além disso, seguindo aqui com o Luiz. Segundo ponto, a questão do monitoramento logístico, do trânsito para o Brasil. E o terceiro é usar a Embrapa, né, o conhecimento científico e reafirmar o bom uso de fertilizantes. É possível, por exemplo, com uma racionalização de processo, economizar até 10% do uso de fertilizantes. Vejam como se trabalha de forma completa no governo. Tanto a diplomacia para buscar novos mercados de compra, a questão da logística, né, de como favorecer e melhorar o transporte desse material, e a questão da tecnologia, a questão do uso da ciência, o uso da tecnologia para melhorar, para tornar mais eficiente o uso e reduzir, inclusive, a necessidade de fertilizantes e de correção de solo. É um trabalho multidisciplinar. E vejam que todo o governo trabalha sempre com uma sinergia de vários ministérios. Nunca é um ministério só que trabalha isoladamente. Sempre existe a participação de vários ministérios para resolver um problema. E é isso que a gente praticamente não via em outros governos, ou se via, era de uma forma totalmente desordenada, desorganizada e vocacionada para o desvio, e não para a solução, como nós vemos hoje. Então, eu queria mostrar essa parte para ver a importância, por exemplo, da diplomacia, que é algo que a gente tem valorizado aqui muito, e muito, o papel do Ministério das Relações Exteriores em todas essas conjunturas, né, em todas essas negociações em que o Brasil se envolve, tanto na questão política, na questão geopolítica, como na questão comercial. Então, e econômica, né, de maneira geral, mas especificamente na comercial. É isso, Sérgio. Vamos para frente. Eu disse ontem, né, que a guerra
ela é a falência da diplomacia. Quando a diplomacia fale, né, vem a guerra, né? E por que o Brasil poucas vezes teve que entrar em guerra na sua história? Porque o brasileiro é frouxo? Não, porque a nossa diplomacia é boa. Nossa diplomacia funciona. Então, poucas vezes a nossa diplomacia falhou a ponto de termos como último recurso a guerra, né? E aí eu queria pegar aqui, pedir permissão aqui para pegar a citação do André Paiva aqui, né? Abre aspas para o André Paiva. O Biden está tão desesperado que ele quer retirar sanções sobre o Irã. O Putin colocou o Ocidente todo em choque. Permita-me fazer uma correção na sua frase, André. Tem um país do Ocidente que não está em choque, que toca a vida dele com o plano de nação que ele estabeleceu, que é o Brasil. Os demais países do Ocidente, realmente você tem razão. Eles estão em choque porque eles imaginavam que a Rússia fosse sucumbir à guerra econômica. Eles não imaginavam que a Rússia se preparou para a guerra econômica, porque, na verdade, está tendo sim uma guerra mundial, mas ela não é bélica, ela é econômica. E a Rússia se preparou para essa guerra. E a guerra econômica, inclusive, é tocada pela pandemia, né? A pandemia foi um polo desestruturador da economia, um ponto de desestruturação das economias. E agora a gente vai falar de um item que vai demonstrar a força do nosso presidente, o poder de articulação dele e dos seus ministros, apesar dos deputados lixo que eu também sou culpado, né? Que nós demos para que o Bolsonaro pudesse governar, né? E o Bolsonaro consegue, né, sancionar a lei aprovada, né, pelo Congresso, a lei do ICMS. Renato, dá mais detalhes para a gente. Então, Sérgio, basicamente é o seguinte, né? O presidente sempre pontuou a questão do ICMS como um problema na composição do preço dos combustíveis, né? O que acontecia? O ICMS, ele vinha sendo sobrecarregado no preço, ele vinha sobrecarregando o preço, melhor dizendo, porque ele vinha participando de todas, ele vinha compondo em cima de todas as fases do processo, desde a refinaria até a bomba. Agora não. A cobrança só incidirá uma vez e será uma alíquota igual para os estados. Os estados é que vão definir essa alíquota, tá? E eu não vou entrar em detalhes da lei, porque isso está muito muito técnico, né? E aí já não é a área aqui de finanças, mas a grosso modo o que a gente precisa entender é o seguinte: os estados vão definir a alíquota do ICMS, tá? E essa alíquota vai incidir em apenas uma vez, não em toda a cadeia, como vinha acontecendo. Então, evita-se o quê? A bitributação, tá? E, por consequência, o preço tem que, de certa forma, ou reduzir, ou pelo menos todos Só quero lembrar a todos que o ministro do STF que tentou fazer isso teve o helicóptero explodido, que foi o Teori Zavascki. Não sei se vocês lembram. Então, aí isso vai facilitar imensamente não só a questão do preço, mas também como para o próprio usuário saber a composição desse preço. Ele vai saber a alíquota, ele vai saber como o preço ele fica mais a distribuição, e vai fatalmente diminuir, porque o ICMS vai incidir
num ponto menor, ou não vai haver tributação, a bitributação. Lógico que isso vai ser decidido entre os estados, né? Aí os interesses vão ter que ser organizados, mas é uma evolução muito grande em relação à sistemática que nós temos hoje, que ela é caótica. Em cada lugar se cobra de uma maneira, os estados malandramente cobram no preço da bomba, ou seja, o ICMS vai permear toda a cadeia produtiva, transporte, outros detalhes de logística, comercialização, margem de lucro, tudo isso vai compor, o ICMS vai roubar essa fatia. O percentual pode ser 1, mas se ele compõe em cima de outros, tributando em cima de outros tributos, inclusive, até tributação, a tributação federal, ela já vinha incidida no preço antes da cobrança do ICMS, ou seja, bitributação. Então, era uma soma de fatores que vinha sendo levada, composta, né, no preço, e o ICMS no final da cadeia, na ponta da linha, na bomba, cobrando em cima de impostos, em cima de transporte, em cima da refinaria, em cima de toda a cadeia, inclusive de outros impostos. Então, vai facilitar, vai melhorar, e é uma briga que o presidente travou e conseguiu muito bem, justamente pela articulação que ele tem no legislativo. Agora, aí eu pergunto, mas o Centrão, como ficam torcendo o nariz, toda essa direita pilantra que nós temos aí? Não é assim, não. Quem fala do Centrão tem boca de farofa, não é assim. Não, também. Tem toda uma galera aí, tem uns que não falam do Centrão, mas também não falam contra, não falam a favor, entendeu? Ficam ali na maciota, na manha, né? São da mesma patota, mas não valorizam o que o governo tem feito. Assim se faz para governar de forma republicana, sem entregar ministério de porteira fechada, sem comprar deputado nem senador, sem esquemas de corrupção, nada disso. Apenas dar, lógico, algumas concessões, ampliação não, aprimoramento aí e agilização das emendas, que são impositivas. Lembrando, as emendas são impositivas, mas o governo tem agilizado, tem facilitado o pagamento dessas emendas. Sim, alguns cargos políticos para articulação, sim, desde que sejam pessoas capacitadas para realizar aquele cargo, ele dá, sim, cargos para partidos, mas para pessoas que têm know-how, têm capacidade e manjam do riscado. Não é simplesmente, o partido tal, me dá um cara aí e é você que escolhe. Não, passa pelo lacrar na internet não vale, Renato? Não, lacrar na internet, infelizmente não. Lacrar na internet não. Outra decisão maravilhosa dessa lei é que, pelo menos até 31 de dezembro de 2022, o PIS/COFINS, né, as contribuições do PIS e da COFINS serão zeradas. Então, esta é uma medida emergencial para mitigar os problemas externos, né, os problemas que a gente vem enfrentando aí com a questão do petróleo, e vai vigorar até o final do ano. Então, é mais um alívio aí para o bolso, principalmente dos caminhoneiros, né, e dos profissionais que dependem do combustível para trabalhar e para obter a sua renda. Para nós também, obviamente, mas os mais beneficiados com essas medidas são os profissionais. Então, mais um esforço conjunto do governo, com o apoio do Congresso, com o apoio tanto do Senado quanto da Câmara. E detalhe, hein? O substitutivo do Senado que o presidente sancionou sem vetos é do senador do PT. Veja só como é que funciona a questão política. É de um senador do PT. Agora me fugiu o nome dele, mas não é o
certo Costa não, é o outro. Então é isso, o jogo legislativo tem que ser assim. Tem hora que tu vai ter que conversar com alguém, mesmo que seja da esquerda, porque precisa passar alguma coisa. Então, foi feito um acordo, o substitutivo dele foi analisado como um bom substitutivo, e passou no Senado, passou na Câmara, o presidente assinou e tocou para frente. Isso é governar um país. Isto é ter como foco sempre o Brasil e a sua população.